Então, no caso, quem vai começar a apresentação é o Diego. Diego, a bola é sua, você pode ficar à vontade. Tá. Primeiro, eu gostaria aqui de agradecer, né, a organização do encontro, pela oportunidade de mostrar o trabalho e também saudar aí todos os participantes da sala. Certo? O meu trabalho foi feito em parceria aqui junto com a Maite, de literatura bem extensa, que levam a atendimento, ensino superior, questão de conservação e infraestrutura, necessidade de reforço, o tempo disponível para estudo, a situação financeira e outras questões de vida pessoal. Basicamente, nesse trabalho, nós vamos abordar, né, o ponto central seria a questão da situação financeira, que é assistida por meio de bolsas distribuídas aos estudantes. Primeiro, só contextualizando, os programas de bolsa nas instituições federais de ensino superior, eles são de um volume significativo, né? Esse dado que nós levantamos aqui de orçamento, ele é referente até o ano 2019, era da ordem de 900 milhões de reais, e isso em um cenário em que há uma queda do orçamento discricionário da universidade, ou seja, aquele orçamento que é feito para investimentos e custeio, exceto pessoal. Então, você vê que as bolsas vêm ganhando uma participação relevante dentro do orçamento das universidades, como um todo. E no caso da UFC, isso não é diferente, né? Houve um crescimento da participação dessas bolsas dentro do orçamento da universidade. Né? Tanto é que em 2019, o último ano que a gente analisou, aí em torno de 15,4% do orçamento discricionário era estimado só para pagamento de bolsas, aí incluindo bolsas e auxílios financeiros aos estudantes, certo? Então, esses primeiros slides são mais para motivar por que é importante estudar esse tipo de programa. É um programa que empenha muito dinheiro, que atinge muitas pessoas, né, e ele, saber se ele está funcionando de fato, é algo relevante para a sociedade que financia esse tipo de programa. E para a universidade, para que ela possa aprimorar os seus processos. Então, o caso que nós vamos estudar, o estudo de caso vai ser sobre o PIPE, que é o Programa de Acolhimento e Incentivo à Permanência da UFC. Então, o nosso objetivo com esse trabalho vai ser... Aliás, o objetivo do PIPE, é oferecer suporte aos estudantes que ingressam na universidade mediante ações acadêmicas que visem a redução da evasão e garantir a conclusão dos cursos. Né? Todos os anos, a Prograde ela divulga um edital, e esse edital ele seleciona os projetos que estarão aptos a receber bolsistas do PIPE. Ou seja, o PIPE é um guarda-chuva para vários projetos, várias iniciativas, né, dos centros que visam a redução da evasão. Então, eles são amparados de modo que eles possam receber bolsistas, né, pagos no âmbito do programa. Para poder... Os projetos que são selecionados pelo PIPE, ele tem que seguir algumas diretrizes. Primeiro, quem pode propor, principalmente os coordenadores dos programas, os professores de curso de graduação e os professores de quadro efetivo. Né? Esses programas eles têm que estar ligados aos objetivos do PIPE, ou seja, a questão do acolhimento e apoio à permanência. E uma vez que esses projetos são selecionados na fase inicial, a seleção dos bolsistas elas deve obedecer a alguns critérios. Né? Primeiro, ela pode ser por meio da análise de história escolar, por meio de uma prova, uma avaliação, ou uma entrevista, né? Ou qualquer uma das três ou as três, certo? Então, a diretriz lá dos editais é que seja feito dessa maneira. Tá? Então, já do lado bolsista, quem é o aluno que pode pleitear as bolsas do PIPE? Ele tem que estar cursando aí no mínimo o segundo semestre, no máximo o penúltimo semestre. Ele tem que estar matriculado em no mínimo 12 horas semanais em componentes curriculares, né, durante o período de vigência na bolsa. Ele tem que dedicar pelo menos 12 horas semanais para as atividades do projeto, né, financiado aí no âmbito do PIPE. E ele tem que apresentar um trabalho nos encontros universitários. Então, esses são os condicionantes do projeto. Então, vamos entender um pouco a questão metodológica. Como é que nós vamos fazer para avaliar o efeito de distribuir bolsas aí no âmbito do PIPE? Primeiro, nós fizemos um acompanhamento dos projetos que foram contemplados no edital 50 de 2018. Então, no final de 2018, foi lançado esse edital, e aí os coordenadores, né, os professores, submeteram os seus projetos e foram contemplados. Ao longo de 2019, foram realizadas as seleções dos bolsistas, que aí passaram a executar as ações dos seus respectivos programas no guarda-chuva do PIPE. E, por fim, quando no ano de 2020, ou seja, um ano após o programa ter se encerrado, na verdade, em outubro, nós fizemos uma solicitação de informações, e a solicitação de informações referente aos estudantes que receberam as bolsas em 2019. Aliás, que se inscreveram para participar do programa em 2019.
E aí nós conseguimos verificar se esse estudante ele estava com a matrícula cancelada ou não. Tá? Então, nós vamos ter 2 grupos de alunos que nós vamos comparar. A nossa estratégia vai passar pela comparação de 2 grupos. O grupo que a gente vai chamar de grupo de tratamento vai ser o grupo que recebeu a bolsa em 2019, ou seja, os que se inscreveram para participar do programa e foram contemplados. O nosso grupo de controle, o grupo de comparação, vai ser os alunos que se inscreveram para participar do programa e não foram selecionados. Tá? É importante destacar o seguinte: quando a comparação direta entre esses 2 grupos, a princípio, ela é problemática. Tá? Porque os alunos que receberam o programa, eles têm características diferentes dos que não receberam, uma vez que eles foram selecionados. Tá? Então, a gente sofre do que chama de viés de seleção. O fato de eu estar olhando alunos que se inscreveram para participar do programa já me dá uma vantagem, porque pelo menos a questão motivacional do aluno já está endereçada. Então, eu estou comparando pelo menos alunos que têm interesse, ou pelo menos que acreditam ter o perfil para poder participar do programa. Então, daí eu já mitigo algum viés de características não observadas. Certo? Tá. Qual vai ser o nosso indicador de impacto? Apesar de a gente estar falando de evasão no título do trabalho, a gente não tem uma medida precisa de evasão, porque evasão implicaria o aluno se desligar da universidade e permanecer desligado, certo? E como a gente não consegue observar isso, nós utilizamos uma medida indireta, que é a métrica de cancelamento de matrícula. O cancelamento de matrícula não necessariamente vai implicar em evasão, né? Ela é condição necessária, mas não é suficiente. Ou seja, uma vez que ele cancelou a matrícula em determinado período, ele pode regressar no período seguinte. E nós não temos como identificar essas situações. Mas era um indicador que nós tínhamos, né, e nós acreditamos que dentre esses estudantes que estão com cancelamento de matrícula, a gente consegue identificar a parcela, né, ou pelo menos uma parte do efeito de quem de fato evadiu. Certo? Nós, para poder, digamos assim, realizar essa comparação, nós tivemos que controlar algumas características dos estudantes. Como a gente disse, os estudantes que receberam o tratamento são diferentes dos estudantes que não receberam. Portanto, a gente tem que, digamos assim, considerar que essas diferenças entre os 2 grupos. A base de dados que nós obtivemos, ela permitiu levantar algumas informações dos estudantes. O número de semestres em que ele estava na universidade, o IRA deles, na época da seleção, o número de reprovações que ele tinha e o curso em que ele estava matriculado. Então, de posse dessas informações, nós aplicamos uma estratégia que primeiro, o que é que nós queremos estimar? O nome do parâmetro que nós queremos estimar é o efeito médio do tratamento sobre os tratados, ou seja, o efeito médio de receber bolsa no âmbito do PIPE sobre a chance de cancelamento de matrícula. Tá? Esse seria exatamente o que nós queremos estimar. Note aqui que é importante falar que nós não estamos avaliando o PIPE propriamente dito, uma vez que a gente não tem como alcançar os estudantes que são beneficiados pelos projetos do PIPE. Nós estamos avaliando o fato do aluno receber bolsa ou não. Certo? Então é bom sempre deixar isso frisar. Esse é o nosso objetivo aqui. A estratégia de identificação, como é que nós vamos chegar nesse efeito médio? Basicamente, nós utilizamos um método chamado Propensity Score Match, né? O pareamento para o score de propensão, em português. O que é o pareamento? O pareamento é eu achar no grupo de controle um cara parecido com o grupo de tratado e parear os 2 e eu compararia o resultado de um com o outro. Ou seja, quantos por cento desse cara cancelou e quantos por cento desse cara cancelou e eu tiraria a diferença. Basicamente é essa a ideia. Só que se eu fizer isso com características individualmente, né, olhando aquelas características que eu elenquei para vocês, eu incorreria no que a gente chama de maldição da dimensionalidade. Quanto mais características eu adiciono, mais difícil eu achar um par para esse cara. Então aí o Rosenbaum e Rubin, em 83, eles propuseram um método que ele faz uma medida sintética, que chama score de propensão, em que ele nada mais é do que a probabilidade desse aluno, do aluno pertencer ao grupo de tratamento, dadas as suas características observáveis. Então, eu crio uma única medida, que é essa probabilidade, que é o score de propensão, e a partir dele eu faço o pareamento, certo? A gente tem 2 hipóteses, basicamente a hipótese de ignorabilidade de suporte comum. Ignorabilidade é de que, uma vez que eu considero essas características, isoladas essas características, todo o resto ele se distribui de forma aleatória, ou seja, é como se eu tivesse feito um sorteio, quando eu controlo por essas características. E existe o suporte comum, ou seja, dentro dos alunos do grupo de controle, eu vou sempre encontrar um par, né, para o aluno do grupo de tratado. Ou seja, o nosso grupo de controle ele fornece estudantes que sejam comparáveis, minimamente, suficientemente comparáveis aos do grupo de tratado. E aí, uma vez de posse medida, eu posso usar várias formas de pareamento. Nós usamos aqui o kernel matching, que basicamente ele faz uma ponderação de quão parecidos os estudantes são. Ou seja, quanto mais parecidos forem, maior o peso ele recebe. Quanto menos parecidos forem, menor o peso ele recebe. Basicamente, essa é a ideia da metodologia.
Então, a primeira parte dos resultados ela vai ser para mostrar que nosso método foi bem sucedido em resolver o problema, ou seja, que esses estudantes de fato se tornaram parecidos após o procedimento de pareamento. Tá? Então, aqui eu tenho as variáveis de controle, o IRA geral, o número de semestres que o aluno estava na universidade, o número de reprovações, para a amostra não pareada, ou seja, os dados brutos, e para a amostra após o pareamento. Né? E aqui eu tenho o resultado para tratados e para o controle antes e depois do pareamento. Note que essa diferença, antes de eu realizar o procedimento de pareamento, ela era estatisticamente significante, ou seja, os alunos eram diferentes. Depois que eu faço o pareamento, ela deixa de ser significante. Então, o IRA dos alunos deixa de ser diferente entre os dois grupos. A mesma coisa vale para o semestre, e já o caso do número de reprovações, eles já não já eram iguais antes e continuaram sendo iguais depois. Certo? Isso é um sinal de que o método de pareamento foi efetivo. Já no caso da distribuição dos cursos, né, nós colocamos um andame para indicar o curso em que o aluno estava matriculado, e aí nós resumimos aqui nesse gráfico. Tá? O pontinho preto, a bolinha, indica a diferença percentual entre os alunos matriculados em determinado curso no tratado de controle, né, cada ponto desse refere-se a um curso. Tá? Então, quer dizer, nesse curso aqui, a diferença entre tratados de controle é bem alta. E aí, uma vez que eu faço o pareamento, essa diferença ela diminui. Então, você nota que os pontos eram bem distantes, né, e ele se aproxima aqui do centro. O centro seria o valor zero, se essa diferença ela tende para zero. Então, isso também é mais um sinal de que o nosso pareamento foi bem sucedido. Para calcular o score de propensão, nós utilizamos um modelo do tipo Logit. Tá? Só uma observação rápida aqui, a gente nota que tanto o IRA quanto o semestre eles foram estatisticamente significativos. Isso indica que tem um IRA maior, de fato, aumenta a chance do cara receber o tratamento do PIPE. Isso está de acordo com as diretrizes, né, de seleção dos estudantes que nós vimos lá no edital. Tá? O outro teste que nós fizemos foi nós recalculamos essa mesma estimação, só considerando a amostra depois de ter feito o pareamento. E aí nós observamos que o pseudo-R2, que ele mede o grau de poder explicativo, né, desse modelo, ele caiu. E ele deixou de ser significante. E isso significa que, uma vez que eu faço o procedimento, eu não consigo mais diferenciar esses alunos em termos de características observáveis. Mais um teste aqui para poder mostrar que o procedimento foi bem feito é a distribuição dos scores de propensão. Isso aqui seria a distribuição de probabilidade, né, da chance desse aluno pertencer, ou ser tratado no âmbito do PIPE. Note que aqui o vermelhinho é o grupo de controle e o azulzinho é o grupo tratado. Obviamente, o grupo de controle, né, ele tem menos chance de ser tratado, dado que ele não foi selecionado. Né? Então, quando eu faço esse procedimento, eu tenho uma sobreposição das curvas, mostrando que, de fato, os grupos se tornaram perfeitamente comparáveis, certo? Após o procedimento. Diego, você tem 2 minutos, tá bom? Tudo bem, vou correr aqui. Beleza. Então, basicamente, o resultado que nós chegamos foi que o PIPE, ele reduz aqui em cerca de 3, receber bolsa no âmbito do PIPE, ele reduz a taxa de cancelamento de matrículas em cerca de 4%, 3,8%. Só correndo aqui. Nós ainda fizemos outras comparações, comparamos o bolsista PIPE com o cara que era sem bolsa, e aí nós chegamos a resultados bem parecidos, né, em torno de 4%. Nós também comparamos o cara que recebia bolsa PIPE com o cara que recebia bolsa de qualquer outra fonte. Nós notamos que também o resultado é bem parecido. E depois nós comparamos o bolsista PIPE com o bolsista não PIPE. E aí nós chegamos que não existe diferença estatisticamente significante. Isso mostra que os resultados que nós encontramos para o PIPE provavelmente se estendem para os demais programas de bolsa. Ou seja, tanto faz eu receber bolsa do PIPE como receber bolsa de qualquer outro programa, provavelmente o efeito sobre a taxa de cancelamento de matrícula é semelhante. Vou correr aqui. Tá? No final eu faço as conclusões. Por fim, nós fizemos uma análise de retorno econômico, ou seja, o valor investido no programa compensou o ganho que ele gera em termos de redução de taxa de cancelamento de matrícula. No caso, a gente assumiu essa taxa como sendo a redução da evasão. Para isso, nós consideramos dois valores, que seria a perda do valor investido, ou seja, dado que o aluno evadiu, o investimento que foi feito nele se perdeu, e a perda de produtividade. Ou seja, uma vez que esse cara saiu e ele foi para o mercado de trabalho, ele vai oferecer um salário menor, dado que ele não concluiu o ensino superior. Então, nós notamos que há uma perda, né, de produtividade para a sociedade em função dele não ter completado o ensino superior. Então, essas foram as premissas que nós utilizamos. Tá? Basicamente, a partir da base, nós constatamos que o aluno ele fica em média 3,36 anos. Então, a gente assumiu que o estudante mediano ele ingressou em 2016 e ele evadiria em meados de 2019. No caso, ele não evadisse, ele seria formado em 2020 e passaria a usufruir os benefícios em 2021. E aí, nós podemos calcular a perda do valor investido, considerando quanto é que é gasto
por ano com o aluno da UFC e multiplicando pelo número de períodos, né, no caso 3,36 anos seria o período que ele ficou antes de evadir. E aí nós temos que, só em termos de perda de investimento, a gente teria R$180 mil por estudante que evadiu. Já em termos de perda de produtividade, a nosso exercício foi o seguinte: se ele com ensino superior, ele conseguiria, sem ensino superior completo, né, com ensino superior incompleto, ele teria um salário de mais ou menos R$1.500, isso considerando dados da RAIS de 2019. Já se ele tivesse ensino superior, ele teria um salário médio de R$2.600. Logo, o diferencial de salário dele, ou seja, o que ele deixou de ganhar por ter evadido, é em torno de R$1.128 por mês. Se eu analisar esse valor, considerando 13º, férias, né, que são dados formais, eu teria um prejuízo por aluno da ordem de R$15 mil. Nós consideramos esse efeito 4 anos à frente, ou seja, a gente assume que depois de 4 anos o efeito desaparece. É uma premissa conservadora, porque o aluno pode voltar a estudar, outra coisa pode acontecer, e aí a gente assume que depois de 4 anos, o horizonte de 4 anos adiante, a gente não teria mais efeito. Então foi uma premissa conservadora. Tá. E aqui a gente tem um resumo de tudo. Então, aqui seria o valor que ele... a perda de investimento por ano, né, que soma aí cerca de R$200 mil, quando eu faço o valor presente líquido para o ano de 2019. E aqui seria a perda de produtividade, seria em torno de R$53 mil também, quando eu jogo o valor presente líquido aqui para o ano de 2019. Né? A taxa de desconto foi a taxa dos títulos públicos indexada à inflação em 2026. E aí, somando tudo, quer dizer, cada aluno que evade, ele leva embora R$250 mil em investimento ou perda de propriedade, ou seja, em prejuízo econômico para a sociedade. Se eu multiplicar esses R$250 mil pelo impacto que eu encontrei no programa, uma redução da probabilidade de evadir de 3,8, então eu vou achar que cada aluno, o benefício por aluno do programa foi em torno de R$9.500. Como tinha 251 alunos na base, o benefício total do programa foi 2 milhões e quase 2 milhões e 400 mil, mais ou menos. O custo do programa fornecido também pelo UFC foi de 795.600. Logo, eu sei que o custo-benefício desse programa foi 3:1. Diego, se eu pudesse... Pronto, eu já ia sugerir a conclusão, por conta do tempo. Não, pode concluir. A conclusão basicamente é o seguinte: nós descobrimos que o programa ele é efetivo, que ele não existe diferença dele para outros programas de bolsa. Logo, as conclusões que nós podemos tirar para ele provavelmente se estendem para os outros programas de bolsa, e que não só ele é efetivo, no sentido de reduzir a taxa de cancelamento, que é o que é uma parte da proposta dele, mas ele tem viabilidade econômica. Ou seja, mesmo que eu estressasse essas premissas, tudo bem, eu não concordo com as premissas que você utilizou, mesmo que eu estressasse, trocasse os parâmetros e tirasse 2/3 do benefício, eu ainda ia ter ainda faria sentido investir nesse programa, porque ele, além dos benefícios que eu considerei, ele traz outros benefícios, fora que eles afetam outros estudantes que não estão sendo considerados nessa análise. Então, isso é só um ponto a favor, digamos assim, da manutenção desse tipo de programa de bolsas nos âmbitos das universidades federais, em particular na UFC. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Diego, pela apresentação que traz novos olhares a essa questão das bolsas, né, a questão de evitar a evasão. Isso até se complementa com aqueles que se apresentaram na sessão anterior, que na sessão anterior foi muito trabalhado, muitos trabalhos falaram sobre a questão das cotas. Então, eu queria convidar agora os avaliadores, quem desejaria falar primeiro, Nonato ou a Ilana? Tá certo. Vamos lá. Diego, parabéns, né? Diego e os coautores, né? A coautora, né? Maitê, se não me engano. Tá? Parabéns pelo trabalho. Confesso que minha cabecinha das humanas, né? Em alguns momentos da apresentação, eu não pude compreender algumas questões dos gráficos apresentados, mas consegui pescar, né? Algumas questões das explicações que você deu, né? Acho um estudo muito importante, né? Acho que nesse momento de cortes que tem havido na educação, estudos como esse mostrarem a relevância das bolsas, né? E um dos fatores relativos à manutenção dos estudantes e também no retorno financeiro que ele dá à sociedade, o governo, né? Que a gente percebe que já evita essas questões de evasão, tá? Então, parabéns mesmo, assim, eu achei um estudo muito bem fundamentado dentro aí das teorias da ciência econômica, tá? Em algumas falas, em alguns momentos, em alguns slides que você mostrou, em algumas falas suas, né, a gente pode perceber que são cálculos, são escolhas metodológicas que você fez que têm uma fundamentação dentro da economia, né?
É uma das questões que eu anotei, só pedir para tu explicar melhor o gráfico 3, que você fez logo no começo da apresentação, que a gente sabe dos cortes que tem havido, né, em algumas questões, e o gráfico ele mostra uma evolução, tá? Eu queria só que tu explicasse que evolução é essa na questão das bolsas. Esse aqui? Isso, é o que, esse daí, né? Esse aqui? Queria só que tu explicasse em que sentido, não, acho que é o outro, né? Tá. Qual sentido que teve esse aumento nos últimos anos, tá? Mas era isso, assim, um trabalho excelente mesmo, tá? Queria te parabenizar, junto com a coautora. Metodologia muito redondinha, assim, bem detalhada, tá? Como eu falei, apesar da minha formação em humanas, né? Não poder compreender todas essas escolhas das equações, dos gráficos, assim, mas você explicou muito bem. E até incentivo você, né? Eu acredito que está tão bem fundamentado, né? Depois você publicizar ainda mais esse estudo que vocês fizeram, tá? Eu Pode vou ficar à vontade. bem rapidinho, então eu vou falar logo, tá? Aqui, para você entender por que está crescendo, basicamente é o seguinte, aqui é a proporção do gasto com bolsa no gasto total. O que está acontecendo nos últimos anos na universidade? Nós mantivemos o valor das bolsas e cortamos o orçamento discricionário. Então, se o numerador se mantém, o denominador cai, né, o negócio todo sobe, entendeu? Então, não é porque houve um aumento de gasto com bolsa. O gasto se manteve, só que o orçamento foi caindo. Então, dentro do orçamento, né? Isso. Como o orçamento caiu e o valor da bolsa, o valor de gasto com as bolsas continuado o mesmo, seria isso? Exatamente. Aí antes ele era tipo 7%, agora dobrou. Né? Não porque tenha dobrado o valor gasto com bolsa, mas porque o gasto com as outras despesas que foram sendo eliminados, digamos assim, para poder comportar esse gasto com bolsa, essa prioridade, que pelo que a gente viu é digna, né? No mais, muito obrigado aí pelos comentários. Entendi agora, né? É importante isso, né? Até eu fiz a escolha da gestão, né, para poder se manter, né? Porque às vezes, devido ao custo do orçamento de forma geral, acaba também afetando esses outros programas, né, muito necessários, tá? Espero que você possa publicizar, né, para a gestão da universidade, que a escolha teve realmente resultados, né, no sentido de retorno econômico para o próprio governo, né, que financia essas bolsas, tá? Eu, como bolsista, fiquei muito feliz, né? Eu sei que o outro trabalho também vai abordar, eu como ex-bolsista, né? O outro próximo trabalho vai abordar essa questão das bolsas também. Então, realmente muito necessário, principalmente nesses tempos de hoje, tá? Era isso, os meus comentários. Parabéns, Diego. Obrigado. Eu queria... Temos ainda mais 5 minutos. Eu queria estender aos demais. Caso alguém tenha alguma pergunta, algum questionamento para fazer ao Diego. Se não tiver, a gente passa para a próxima Por apresentação. gentileza, eu tenho aqui algumas perguntas ao Diego. Diego, primeiramente, parabéns pelo estudo. Do ponto de vista metodológico, do ponto de vista de quem gosta da aplicação da matemática, é um primor o seu estudo. Eu tinha algumas perguntas sobre quais foram os critérios que você utilizou para fazer esse pareamento, Diego. Que variáveis você considerou para parear alunos bolsistas com alunos não bolsistas? Pronto, professor, vou mostrar aqui. Os variados foram essas daqui. A base que nós tínhamos não dispunha de muitas informações, então acabou que nós ficamos limitados ao que tinha. Basicamente, o número de semestres que os alunos estavam na universidade, o IRA deles, a quantidade de reprovações e o curso que ele estava matriculado. Né? No caso, tinha uma lista lá, não lembro quantos cursos eram, mas era praticamente todos os cursos da UFC. E aí a gente seria um dummy, né? Para assumir o valor 1 se ele pertencer a esse curso ou 0 caso contrário. E para cada critério de pareamento, você tem um valor probabilístico associado, correto? Isso, na verdade... Ou o modelo mescla tudo, todas essas variáveis? Isso, deixa eu avançar aqui só rapidinho. Esse modelo aqui, o cálculo ele seguiu essa equação aqui. Cada critério desse foi multiplicado, digamos assim, por esse valor aqui, tá? Coeficiente, tá bom. Isso. Então, portanto, o IRA geral é o que tem mais peso, né? É a variável, né, mais significativa. Exatamente. Depois vem a reprovação e os semestres. Exato. Me tire outra dúvida, Diego. Qual é o tamanho de cada amostra dessa, do teu grupo controle e do teu grupo experimental? Tu tens esse valor? Professor, eu lembro que era 1.100...
acho que eram 1.116 alunos e 251 tratados. Ou seja, 1.100 e poucos alunos que tinham se candidatado para as bolsas e 251 que receberam a bolsa. Aí eu lhe devo a informação aí dos que receberam outras bolsas que não a bolsa do PAI. Né, que eu não, tudo bem. Essa amostra já tem uma representatividade estatística, o que te permite fazer aí umas generalizações. Você já tem um poder de generalização bastante considerável. Só para fechar aqui as minhas indagações, e eu passo para outra. Diego, pelo que você falou aí, eu vou fazer aqui 2 ponderações, tá? Quer dizer, fazer 2 ponderações, não. A primeira... Wagner, tem que ser só rapidinho, certo? Porque o tempo está estourando. Bem rapidinho, tá bom? Eu estou procurando ser bem rapidinho. Os seus resultados são muito importantes, muito relevantes. Você está demonstrando para a comunidade que os critérios de seleção desses bolsistas devem ser muito bem aprimorados, viu, Diego? Porque cada bolsista desse que não termina o curso nos deixa uma continha para nós que somos contribuintes pagarmos. O custo ao erário de um ex-bolsista que não termina seu curso é muito grande, é enorme. Então, cuidado com os critérios para a seleção desses bolsistas. Nós deveríamos ser muito mais rigorosos. E o segundo aspecto, e finalizo aqui para passar para o próximo participante, Diego, eu senti falta só na sua revisão de literatura. Nós temos muitos trabalhos produzidos na Universidade Federal do Ceará sobre esta temática. Logicamente, você conseguiu dar um plus no modo como você analisou os dados. Ao fazer o pareamento, esse modelo é sensacional. Esse é o seu grande plus nesse seu estudo. Assim como o Nonato, eu estimo que você deva publicar em um bom periódico, A1 nacional, porque você tem um material muito denso. Parabéns à sua colega, que foi também, eu cheguei a encontrar-me com ela lá na Pró-Reitoria de Planejamento. Parabéns aos dois. Trabalho excelente. Muito obrigado, professor. Richard, bem rapidinho, parabéns, tá? Rapidinho, viu? A minha pergunta é muito, muito direta. Se você pretende estender, de fato, parabéns, viu, Diego? Parabéns, Maite, esse trabalho é sensacional. A minha pergunta é se vocês pretendem ampliá-lo com uma pesquisa qualitativa, né? Eu acho que eu deixaria o trabalho de vocês assim impressionante, né? Porque você trabalha as bolsas na perspectiva da evasão, mas mesmo assim você cita uma série de referências bibliográficas que sinalizam isso em relação a várias outras possibilidades, né? E que isso também pode estar conectado, né? Não só a bolsa, como a outros elementos, né? Eu, por exemplo, na minha pesquisa sobre a trajetória dos estudantes cotistas negros, identifiquei, por exemplo, que o racismo poderia ser uma possibilidade de estimular a evasão, né? Como a violação, por exemplo, dos direitos humanos. Eu não vi nada mencionado a isso, mas eu acho que isso é uma temática muito importante hoje e que está dentro da universidade. Então, assim, pensar nessa possibilidade de, nas falas, expressarem também a dimensão social, qualitativa desse estudo, mas é só aqui algumas possibilidades, eu não sei se existem essas pretensões, né? Assim, Shelly, obrigado aí a todos, né, pelos elogios. Assim, esse trabalho, ele meio que ele surgiu do meio para o fim, né? A revisão de literatura foi feita depois dos resultados já em mãos. Então, acabou que, né, de fato, como o professor Wagner falou, ainda carece de muito mais fundamentação teórica. A gente realmente tem que fazer isso. E, de fato, para poder adentrar nessa parte qualitativa, eu teria que fazer uma pesquisa de campo diretamente com os estudantes. Um colega meu aqui da auditoria, que está fazendo mestrado lá no MAP, né? Ele tá com uma pesquisa nesse sentido, então acho que vai ser sinérgico aqui com o trabalho da gente, vai esclarecer esses pontos aí que você levantou. É isso. Obrigado.